Oi, gente. Meu nome é Ana Flávia, tenho 28 anos, sou fisioterapeuta, formada há 4 anos e meio, né? E eu sempre tive uma paixão pelo cuidado com as pessoas. Antes de fazer a fisioterapia, eu fui formada em estética, uma área um pouco parecida, mas hoje em dia eu trabalho com uma outra parte da fisioterapia que não envolve estética. E eu achava que eu gostava de cuidar do corpo das pessoas, só que aí eu descobri que eu gosto de cuidar das pessoas de outra forma. Então, isso foi me encantando, eu fui me apaixonando pela fisioterapia na faculdade e eu entrei assim meio perdida sem saber qual área eu queria seguir. Eu entrei querendo fazer pediatria e hoje em dia eu trabalho com idosos, é totalmente diferente. Mas também estou voltada para a área dos atletas, né? Acabei me inserindo no meio do CrossFit, né? Como eu já falei para vocês que é uma seita. Então, eu tenho uma demanda de atletas também que me procuram. Então, eu também faço preparação e reabilitação de lesão. Só que o meu foco mesmo são idosos. E acho que é isso. Sou eu. Olá, todo mundo. Meu nome é Tainá Vasconcelos, eu sou fotógrafa, sou videomaker mobile e eu me descobri fotógrafa em 2023, ao registrar a minha irmã na prova do vestido dela, né? Ela ia casar e eu estava perdida até aquele momento, profissionalmente falando, e foi ali registrando, filmando, fotografando, que eu falei, eu quero isso para minha vida, né? Claro que todo mundo falava isso para mim, que eu tinha aptidão, e eu nunca conseguia me enxergar nesse lugar. E aí eu resolvi dizer sim para minha família, que sempre enxergou aquilo que eu não me enxergava, né? E aí na prova de vestido dela, eu comecei a fotografá-la, e eu falei, eu quero isso para mim, mas só em 2024, através do IME, a Imersão de Mulheres Empresárias de Maricá, onde eu tive contato com pessoas incríveis, que eu consegui desabrochar ali, né? E entrei, de fato, mergulhei de cabeça na fotografia e descobri essa paixão. Hoje eu me sinto muito apaixonada, amando muito a minha profissão e cada vez mais disposta a aprender e a fazer a diferença na vida das pessoas através da minha fotografia, dos meus vídeos. E é isso. Eu tenho 35 anos também. Esqueci de falar a minha idade. Bom, vou seguir aqui então. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diria uma mentora minha, a Manu Bombardelli. A gente não sabe que horas que o pessoal vai assistir, né, a gravação, mas já quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher que acredito no potencial de outras mulheres, então, se tem uma frase que me representa, toda mulher é capaz de criar a vida que quer e que deseja ter. E essa frase, ela traduz, na verdade, assim, a minha história de vida, né? Então, desde a infância, eu queria muito ser professora, desde muito pequena. E a minha família passou por uma situação financeira complicada quando eu era pequena. Enfim, muito pequena ainda eu tive que trabalhar, tomar conta do meu irmão e da casa a princípio, mas depois também ajudar na renda familiar, levando doces para vender na escola. Me tornei babá aos 14 anos. Então, isso tudo me faz olhar, né, para essa trajetória. E hoje, sendo treinadora corporativa, palestrante, me tornei professora, que era o meu sonho. Então, realmente eu vejo que quando a gente tem um desejo, né, e a gente vai em busca desse desejo, é possível de realizar, de alcançar. Então, por isso da frase que eu falei no início. Eu também, atualmente, sou diretora da NB, Leste Fluminense, estou responsável por São Gonçalo. A gente vai fazer esse crescimento lá, com o apoio de Pedro, com o apoio de toda a diretoria, que a Thay está na diretoria também. É verdade, esqueci de falar isso, eu tô nervosa, desculpa. Não, são muitas informações, aos pouquinhos a gente vai trazendo, com certeza. Mas, assim, esse é um momento muito importante para a minha vida, é um momento onde muitas coisas estão se concretizando. Muito trabalho, né? É fruto de muito trabalho ao longo desses 41, esse ano faço 42 anos, mas de muita fé, né? De muito café, que está sempre presente na minha vida, mas de muita fé, de muita dedicação, né? De acreditar que é possível, sim, a gente construir uma vida diferente. Então, é isso que eu busco também com o meu trabalho, inclusive hoje trabalhando com empresas. Então, eu falei que eu me tornei professora, né? Que era um sonho desde pequena, e trabalho também na coordenação pedagógica de uma escola,
Mas quando eu estou nos treinamentos e nas palestras, assim, eu me realizo mais uma vez como professora. Aquela que saiu da sala de aula, né, e foi para a coordenação. Mas quando eu estou nesse espaço, é um espaço onde, de fato, assim, eu me sinto, sabe, muito realizada, muito plena, fazendo aquilo que eu acredito de verdade. Então, trabalho com liderança, com comunicação e com um tema que cada vez eu percebo mais atual, tenho visto muitos vídeos, principalmente, que é engajamento de colaboradores. Acho que hoje essa é uma grande necessidade do mercado, até por conta das redes sociais também as pessoas têm se perdido um pouco e naquilo que pode ser feito, né, naquilo que pode ser publicado em relação à empresa. Então, contribuo muito dentro dessa área também. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Legal. Dando continuidade aqui, meu nome é Lília Pereira. Eu comecei a trabalhar no varejo para pagar minha faculdade. Dentro do varejo comecei muito novinha, hoje estou com 47 anos. Até fiquei assim, gente, todo mundo falando a idade, eu sou mais velha. Mas, enfim, né? As mulheres sempre têm essa questão de cuidar, a gente sempre fica meio assim, né? Mais experiente. Mas aí eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre gostei de trabalhar, vim de uma família onde todos eram empreendedores, de uma certa forma, assim, por parte de pai. E por parte de mãe, a família toda envolvida com a área da saúde. Daí a minha divisão, né, de águas. Porque aí comecei a trabalhar no varejo muito cedo, como vendedora, caixa, gerente, subgerente, para pagar minha faculdade de fisioterapia. E dentro da faculdade, assim, me realizei muito, porque eu tinha esse lado aí junto com a minha família, né, essa questão da influência ali, da admiração. Minha avó, minha mãe, minhas tias, todas na área da saúde. E na família do meu pai, tinham lá as pessoas que tinham os seus negócios, supermercados, açougues, enfim, padarias. E eu sempre lá, desde pequena, fiquei meio dividida. Nessa divisão, eu tentei ver o que realmente eu amava e cheguei a me formar em fisioterapia. Trabalhei durante 1 ano na área. E fiquei um pouco frustrada com algumas questões, eu acho que eu romantizei muito, eu estava até conversando com ela, que eu falei, acho que era meio que levanta-te e anda-te, né, que a gente pensa que vai ser mais ou menos assim. E a minha especialização era uma coisa que me envolvia muito, que eu quis fazer respiratória em geriatria, e meio que fiquei um pouco frustrada, porque perdi muitos pacientes, imaginei ali que eu poderia ter feito mais, enfim, resolvi trabalhar, voltar no varejo. Voltei a trabalhar como gerente, supervisora, entrei para a área comercial, cheguei a trabalhar já há 10 anos numa multinacional como consultora comercial, também em outras empresas aí que trabalhavam com franquias, eram franqueadoras. E aí, no ano passado, eu trabalhando em uma franqueadora, eu tomei uma decisão de abrir minha própria empresa. O nome da empresa é Reiser Consultoria. Consultoria comercial. Até o nome dela, se você olhar, né, de trás para frente, me define um pouco, porque era uma aposta que eu estava fazendo, tentando ali me encontrar e seguindo com o que eu amo fazer. Mas além de amar trabalhar no varejo, eu senti uma necessidade muito maior da questão do compartilhar tudo que esses 25 anos de varejo teriam me trazido. Quando você trabalha para uma franqueadora, você fica muito assim dividida, e eu queria escolher um dos lados. E aí eu resolvi trabalhar para o empreendedor, para o empresário. E aí, dentro da consultoria, hoje, eu tenho vários clientes parceiros, no qual eles têm ali suas demandas e são diversas. Quando a gente fala da área consultoria, da área comercial, ela é muito ampla. Eu trabalho na construção de preço, desenvolvimento de time, treinamento, na parte também, cutuco ali um pouquinho do layout, junto com o marketing. A gente, hoje em dia, tem que estar muito envolvido com a área digital, então a gente acaba, enfim, pegando de tudo um pouco. Mas essa questão de processo seletivo, eu amo muito essa área, sempre amei, né? São 25 anos que eu trabalho nela, mas hoje eu me realizo muito mais em ver a resposta do meu trabalho. Ali, de fato, com relação à lucratividade, liquidez desses parceiros. Eu não gosto de chamar de cliente, não, porque o dia a dia é muito intenso. E é muito bacana que a gente vai criando uma relação nesse momento econômico, no qual a gente consegue ali compartilhar das dores e dentro das soluções a gente se realiza junto ao parceiro, sem essa divisão que eu não queria mais. Hoje totalmente 100% voltada para o meu trabalho, que de fato, se deixar, trabalho 24 horas por dia, muito feliz. Obrigada. Workaholic. Workaholic, mas é muito bacana, porque quando você ama, você não sente, né? É verdade. Mas aí seria isso. Muito bom. Muito bom. Eu estou começando a entender o meu próprio negócio e você falou
que ama trabalhar e ficar até tarde. Então, quando você começa a ter entendimento do seu negócio como missão e propósito, realmente, por mais que você vá dormir meia-noite fazendo aquilo ali, 1h da manhã, você fala assim, caramba, mas o resultado, quando o cliente aprova, fala, nossa, ficou lindo, aquilo dá uma paz, uma vontade de trabalhar ainda mais, né? Então, é muito bacana. É uma realização pessoal ali, né? Pessoal. Verdade. Na verdade, define ali, né, teu propósito, né? Para que eu estou trabalhando? Aí a gente vai se atualizando, porque o mercado está o tempo todo se atualizando. Sim. Aí você, além de trabalhar, a gente também volta a estudar, Sim. se atualiza para poder, de uma certa forma, estar entendendo todas as questões. Hoje, dentro do varejo, a gente tem aí plataformas de CRM, o digital, cada dia que passa está inovando mais. Toda semana, basicamente. Exatamente. Você dorme, acorda e já está Exatamente. É verdade. Eu acho que isso tem muita relação, assim, com o que a gente, de fato, projeta para a nossa vida também, né? Como eu falei, assim, desde a infância que eu pensava, queria muito ser professora, e hoje falando sobre essa questão do trabalho, né, de ser workaholic e tal, eu até postei isso nos stories hoje, tá lá, assim, registrado. Eu levantei 4h30 da manhã por conta de um compromisso profissional. Então, assim, eu preciso entregar um roteiro, um esboço de uma palestra, né, que eu fui contratada para fazer. Então, uma pessoa pediu, não, me coloca os pontos que você vai abordar e tal. Eu levantei 4h30 por conta, assim, de ter um compromisso, né? Então, eu acho que isso também vem da nossa formação, vem da nossa base, da história de vida. Então, como eu falei, até há pouco, eu estou muito feliz, porque eu acabei esquecendo de trazer o livro. Há pouco eu publiquei um livro como coautora, na verdade, né? Um livro em coautoria. Parabéns. O lançamento foi 7 de fevereiro, então bem recente agora, né, em São Paulo. E depois eu fiz um outro lançamento, que aí já foi privado, né, na cafeteria externa aqui em Caraí. Mas muito feliz, assim, de poder contar um pouco dessa minha história ali, né? E são 30 autores ao total no livro, cada um conta a sua história de vida. E ali eu falo que teve 2 momentos, assim, muito importantes na minha vida. O momento em que eu subi no palco pela primeira vez, e eu tinha 5 para 6 anos ali. Então, foi um momento em que eu não senti nenhuma vergonha, sabe? Porque às vezes você é criança, as pessoas estão todas te olhando, né? Aplaudindo, tirando foto ainda com aquela maquininha de antigamente. Que o filme queimava, né, pai? Sim. Só vi depois. Depois você não tinha cabeça, não tinha pé, né? Mas eu achei que aquilo ali foi um marco, sabe? Quando eu fui olhar para minha história, eu falei, caramba, esse dia foi um dia muito importante, porque foi o dia em que eu ganhei um concurso de Miss Outono e Inverno, com 5 anos, né? E foi um dia em que meu irmão também nasceu. Então, assim, minha mãe estava grávida e minha mãe ficou muito emocionada, né? E gritando. Muitas emoções. Muitas emoções. E aí, meu irmão nasceu naquela madrugada. E depois do nascimento do meu irmão, a nossa vida mudou muito, porque até então era minha irmã mais velha e eu. E meu pai era gerente de uma distribuidora de bebidas. Meu pai passou da condição de gerente para desempregado e mais um filho em casa. Nossa. Né? Nossa. E minha mãe não trabalhava nessa época. Então, minha mãe precisou ir trabalhar. Meu irmão ainda era muito pequeno. E eu comecei a assumir responsabilidades que não eram próprias de criança ainda, né? Mas tinha que levar meu irmão para a escola, tirar da rua que estava jogando bola, para ir tomar banho, para ir almoçar e tal. Levar para a escola. E isso tudo me fez amadurecer, assim, muito cedo. Então, assim, tem um lado... Eu também tenho muita memória, assim, de estar na rua brincando também, né? Apesar disso tudo, mas também era muito moleca, brincava descalça, pulava muro. Outro dia, eu não lembro, alguma coisa que eu tava fazendo, eu falei assim, gente, subir em árvore me valeu de alguma coisa. Eu também subi. Funcional, não sei o que tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, olha, valeu, né? Você viu. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado, Mas, ao mesmo tempo, também uma responsabilidade muito grande para aquela fase, né? Pulou uma etapa ali, né? Exato. Mas eu percebo que, assim, que isso contribuiu também para essa responsabilidade que eu tenho hoje. Sim. Né? Então, assim, a palestra ela é só dia 21 de março. Mas como a gente combinou uma reunião para a semana que vem, eu sei que minha agenda está muito cheia até lá, eu falei, não, então eu vou ter que levantar não tem muito jeito. cedo, não tem para onde fugir. Então, acho que isso também, né, até o que a Lília traz aqui, desse amor também pelo trabalho, acho que isso também vem da nossa história de vida, né, da nossa história de criação, do que a gente precisou ir criando de casca, de resiliência, né, de várias coisas, né, que vão acontecendo e vão traçando mesmo, né, a nossa trajetória, vão levando a gente para esse lugar
que eu penso, assim, que é o lugar que a gente deseja para o futuro, né? E aprendendo que no futuro não é só aquele que a gente coloca como meta lá na frente, mas a gente viver também um processo. Sim. Porque, por vezes, eu sou uma pessoa, assim, hiperrealizadora. Então, é uma qualidade, é um defeito também. É uma coisa que a gente sim. precisa, né, tá atento, porque senão você não aproveita as pessoas, Sim. você não aproveita os momentos, você tá o tempo todo trabalhando e pensando no próximo passo. Né? É No verdade. próximo passo. E tem o aqui e o agora, né? Tem pessoas que Exato. precisam de você agora. Né? Às Exatamente, vezes exatamente. Você precisa parar um pouco para dar atenção. Que Exatamente. as coisas que são até mais importantes do que o nosso trabalho. Isso aí. Hoje em dia, a fisioterapia, pra mim, faz mais sentido. Por quê? Eu gosto de cuidar das pessoas. Só que hoje, tem alguém que precisa muito mais do meu cuidado, que é o meu pai. A gente descobriu recentemente que ele tá com uma demência semântica, que é parecida com Alzheimer, e eu vejo a importância da minha profissão para cuidar das pessoas. E hoje em dia eu vivo isso dentro de casa. Não dentro de casa, assim, porque eu não moro mais com meus pais, mas eu sei que ele precisa desse cuidado, ele precisa de mim. Então, é aquilo que a gente estava falando, realização pessoal. Então, a fisioterapia hoje em dia faz sentido para mim dentro da minha vida, dentro da minha família. Então, eu olhar lá atrás e ver que eu não sabia se eu ia fazer faculdade e ser a primeira da minha família a fazer uma faculdade e poder me formar e poder estar ajudando hoje em dia as pessoas, ajudar a minha família, principalmente conseguir pagar uma consulta do meu pai no neuro, que não é barato, conseguir pagar uma medicação. Então, tudo isso para mim é o que é o meu combustível, né? O que me preenche. Esse processo que a gente vive de tentar também entender, né? Que você falou um pouco assim, eu consigo entender que é o processo e a gente precisa viver o processo. É uma coisa super engraçada, porque nesses anos, né, eu fui mãe, eu tenho uma filha de 14 anos, e aí ela, quando pequena, é claro, né? Vai crescendo, começa as festinhas de escola, né? E aí eu ia, às vezes, no final de semana, estando numa mesa com amigos e tal. Meu esposo, ele é arquiteto, então a arquitetura traz um pouco mais de qualidade de vida para quem trabalha full time no varejo, né? Sábado, domingo, feriado, o que tiver de necessidade, estamos lá. E aí ele me cobrava um pouco essa presença nesses momentos, a participação nessa parte, nessa etapa da vida da nossa filha. E eu falei, não, a gente vai conseguir administrar, a gente tem você também, né? Mas ele sentia a falta da composição, né, familiar ali. E eu falava, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, porque eu sempre tive muita certeza que aquilo era importante para mim. E eu falava assim, não, vai dar tudo certo, ela vai entender, porque ela também quer que eu esteja, acredito eu, feliz a todo momento e realizada também com o que eu quero fazer. E eu sempre amei trabalhar com varejo. E aí era muito engraçado que ele pedia emprego para as pessoas para mim como se eu quisesse sair da área. Né? Aí ele falou, não, que a gente está vendo uma forma, de repente, da Lília sair disso. Eu falei, não, mas eu não quero. Eu amo isso daqui. Quem é a gente? Mas eu não quero sair, eu sou muito feliz com o que eu faço. A gente vai conseguir administrar. Administramos bem. A minha filha Pietra, maravilhosa. Hoje em dia ficou até uma criança não, uma adolescente, né? Super independente, me causa aí até uma certa falta, que eu fico assim, Você vendo ela indo. Ela ali. Cada vez mais, não, pode deixar que eu faça. Eu chego em casa, ela já jantou. O que você fez, mãe? Eu fiz a minha janta, eu já resolvi tem toda minha uma vida. autonomia. Autossuficiente. Isso, eu falo. Que é ótimo, né? É reflexo da vida que nós tivemos. E aí, às vezes, hoje, vivendo de uma forma um pouco mais acelerada, porque tem momentos que eu tenho home office. Claro. E aí, quando estamos juntas, eu quero, né? Resgatar alguma coisa, me dá um beijinho. Aí ela olha pra mim, adolescente. Adolescente, né? Desconfiada, tipo, o que você quer? Um beijinho. Adolescente é assim. Mas estamos aí, assim, foi boa a minha escolha, que bom que eu não abri mão, que bom que eu consegui entender o meu processo. E conseguiu administrar também, né? E teve reflexos positivos pra sua vida. Total. Isso vai fazer toda a diferença na vida dela, futuramente. Era muito engraçado, porque às vezes eu chegava em casa, minha filha tinha botado uma mesinha assim, ó, e ela tava vendendo pros bonecos. Olha só. Porque muitas das vezes ela ia comigo. Vai que ela vai loja. seguir seu ramo também. Cheguei a trabalhar em loja infantil, quando eu fazia evento, eu falava, vamos, filha, vamos. E aí ela adorava aquele lugar, né? Porque aí ela via todo mundo, via a mãe trabalhando, e traz essa questão também, ela fala às vezes um pouco para mim, né? Às vezes ela vai fazer referências, né? Eu falei, se você pudesse definir uma palavra, pai, mãe, aí fui falando das pessoas, e aí ela falou do pai, meu pai é muito brincalhão, porque de fato ele é leve, né? A vida com ele é um barato. E aí eu falei, e a mamãe? Aí ela,
Você trabalha. Mas ela não deve enxergar isso como um fardo, né? Não. Porque tem pai e mãe que chegam em casa reclamando do trabalho e a criança vai tomar pavor. Eu vou trabalhar pra quê? Meu pai e minha mãe sofrem com isso, né? Esses dias ela perguntou com que idade pode ser jovem aprendiz. Eu falei, calma. Vai Ela dar tem tudo quantos anos, certo. Júlia? 14, né? 14. É. Mas aí quando ganha qualquer Pix, ela guarda o dinheiro, já vai guardando para o que quer fazer. Então, assim, é isso, são reflexos, né? É. A gente fica ali, realmente tem até que ter cuidado, que bom. Isso transforma a gente, né? Quando a gente é pai, mãe, a gente se policia Sim. muito para que exemplo que eu vou dar. E assim, tentei fazer o meu melhor. A gente sempre tenta, né? Se acerta, Perfeição não sempre existe. mas eu A acho gente que quer sempre conseguimos fazer fazer um pouquinho mais, acha que pode fazer um pouco mais. um bom trabalho com ela, assim, é bem legal. Esse foi um aprendizado também, assim, na minha vida, né? Eu tenho um filho de 12 anos, o João Pedro, e ele sempre foi, assim, muito amoroso, sabe? Ele é uma criança muito tranquila. Pequeno, ele era agitadinho de pular e correr, mas nada que desse para arrancar os cabelos, não. Mas ele foi crescendo um menino muito amoroso. Então, assim, até hoje, ele chega, abraça. Aí, primeiro dia de aula, pouco, agora em fevereiro, né? Aí ele, mãe, você vai me levar na escola cedo, depois você vai me buscar e a gente vai comer no McDonald's. Aí eu falei assim, filho, por favor, vai com a rota. Depois mamãe te busca, mas vai com o tio Gabriel. Não, mãe, é tradição, você tem que me levar no primeiro dia. Eu falei, gente, essa criança tem 12 anos. Você tem que me Mas levar isso no é afetivo pra ele, né? Exato. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou agendar, que é organizar a minha vida e vou levar você. Aí levei, depois fui buscar, né? A gente fez lá o lanche dele e tal. Mas, assim, é muito isso que a Lília tá falando, da gente ter esse... A gente, na verdade, quando se torna mãe, a gente começa a ter mais cuidado com tudo, né? Então, começar a olhar para a própria vida. E o autoconhecimento também traz muito isso, né? Da Sim. gente olhar assim, que ser humano é esse que eu quero construir também, né? Porque agora eu não sou só mais eu. Sim. Então, tem alguém que eu tenho uma responsabilidade de educar, de criar dentro desse mundo. Só que eu acho que a gente educa muito pelo exemplo, né? Sim. A filha da Lília havia trabalhando e tal, e reproduzia isso com as bonecas. Então, assim, o meu filho também vê muita gente lendo, tem muitos livros na minha casa. Meu marido é um leitor, assim, absurdamente, sabe, feroz. Hoje ele lê muito mais do que eu. E o meu filho foi crescendo dentro desse ambiente também. Então, assim, a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, finanças, é uma série de coisas. E ele tá ali, Vai sabe, desenvolvendo junto. essas Exato. habilidades nele também. Aprender desde cedo. Né? Muito, muito. Aí pega livros, assim. Outro dia ele pegou um livro que era sobre dinheiro. E começou a ler. Era um livro que meu marido estava lendo, ele começou a ler também. Aí meu marido falou assim, o que você entendeu? Ele foi falando várias coisas, eu fiquei assim, absurdamente Impactada. Eu falei, não é possível que esse menino entendeu isso tudo. E dando exemplos, né? Não, porque falou que se o A tem isso, o B tem aquilo, e sobre inflação. Olha sabe? que legal. Bacana, né? É o exemplo. É, Pode me ensinar um pouquinho sobre? Eu vou te passar o contato dele. Então, foi assim, é uma coisa que, assim, realmente, né, a nossa história de vida, aquilo que a gente vai vivendo, a gente vai construindo na nossa família, vai levando também para esse lugar, né, dessa responsabilidade que a gente está construindo uma outra pessoa que também tem uma personalidade, né, que vai ter os seus próprios gostos, mas que com certeza é muito reflexo daquilo que a gente é também. Né, daquilo que a gente faz. Então, assim, esse meu perfil workaholic também, eu tive que diminuir muito por conta dele, né? Dessa presença que a Thay falou. É o né? equilíbrio também. Exato, de buscar o equilíbrio, né? De saber que, assim, determinadas coisas, eu só ia ter aquele momento com ele, Sim, né? Lá na frente, não vou ter mais. E eu tinha muito medo, assim, dele crescer e se desapegar, sabe? sim. Assim, de tchau, mãe, não, ou nem dá tchau, né? Quando você vê, já saiu, ou tá voltando, você não sabe. Então, eu tinha muito, assim, esse receio. Bom, até agora ele tá ali embaixo das asas, né? Pedindo para levar na aula no primeiro dia. Mas quando sair, vai sair com um desejo também de voltar, de estar sempre presente. Sim. Né? Quando a pessoa recebe esse afeto nessas etapas da vida, né? Infância, na adolescência, quando recebe amor, quando tem bons exemplos, vai, porque todo mundo tem que seguir. Sim. Os ciclos, né, precisam se encerrar e depois outros começam, mas sempre com desejo de retornar para o lar onde recebeu amor, carinho, dedicação, Foi o que ensinamentos, né? Eu saí de casa porque eu queria me desafiar. Eu falei assim, não, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso trazer um retorno para minha mãe.
quero ser o exemplo para ela aqui, eu quero que ela veja que tudo aquilo que ela fez por mim me ajudou a pagar a faculdade. Eu também trabalhei em loja na época da faculdade, só que naquela época de estágio, né, a gente não tem mais tempo. Aí eu tive que sair da loja que eu trabalhava e minha mãe, trabalhando de empregada doméstica, ela juntava as economias dela para me ajudar a terminar. Então, hoje em dia, qualquer pessoa que ela encontra na rua e fala, eu tô com uma dor aqui, minha filha é fisioterapeuta, ela faz isso, ela vai te ajudar. Ela não oferece massagem, não? Ela fala, minha filha faz minha mãe massagem. faz isso. Ela não sabe se eu faço ou não, mas ela fala, minha filha faz. E aí fica aquilo nas minhas costas, aquela responsabilidade. Às vezes a pessoa entra em contato comigo, você faz isso? Eu, não, mas eu posso te indicar uma pessoa que faz. Ela, sua mãe me disse que você faz isso. Então, eu acho que isso, pra mim, é muito gratificante. Sim. Porque minha mãe, ela não terminou os estudos e ela sempre foi muito apegada a mim. Eu sou filha única e quando eu saí de casa, ela ficou com medo de eu sair e não voltar mais. E aí, sempre que ela pode estar me trazendo pra perto dela, ou falando tipo, vem ver aqui a minha amiga, que ela tá com uma dor no pé. Porque eu sei que isso é uma forma dela me trazer pra perto dela também. Uhum. Então, eu acho isso muito legal. Perfeito. A minha mãe é minha maior referência, né? Minha mãe, ela engravidou aos 15 anos. Ela teve 3 mulheres, 3 filhas. E, enfim, meu pai, nessa fase ali em que éramos crianças e no início da adolescência, sai da nossa família, né? E nos deixa ali sozinhas. E minha mãe não tinha estudo na época. Eu tinha 12, a Mari tinha 14 e a Bia uns 6, 8 anos, uma coisa dessa. E aí ele sai de cena, e aí minha mãe, morávamos na casa da família dele, né? Dos meus avós, no terreno dos meus avós paternos. Pessoas que a minha avó eu amei até o último dia. Foi uma mulher incrível. E meu avô também, agora 91 anos. Mas aí nós tivemos que sair de lá, porque, né, não cabia mais, não tinha mais espaço ali pra gente. E minha mãe passa a ser o homem e a mulher da casa, né? E aí ela começa a estudar, né? Ela não tinha terminado os estudos. Aí ela fez o supletivo, fez faculdade. Depois da faculdade, eu lembro muito bem que ela trabalhava na escola, que depois eu fui trabalhar com ela, eu trabalhei 12 anos com a minha mãe nessa escola, ela trabalhou por 20 anos lá, então ela sempre, antes de começar a trabalhar nessa escola, ela vendia pão, vendia pizza, tinha um bar, né, então ela sempre empreendeu, sempre se virou para construir casa, para comprar as coisas pra gente. Eu lembro que ela comprava um traquinas nessa fase muito difícil das nossas vidas, né? E ela, tipo, colocava 1, 2, 3. Aí botava um pra mim, pra Mari, Bia. E aí o último que sobrava, ela comia ou então dividia em 3 partes, né? Então a minha mãe, ela vendia biscoito, ela fazia tudo. Aí eu lembro que quando ela entrou para a escola, começou a trabalhar como professora, ela começou chegava à noite, ela vendia hambúrguer, vendia pizza. Então, assim, ela não tinha vida, ela dedicou a vida dela e com muita alegria, né? Sempre com muita fé. É a pessoa que eu conheço, assim, que tem mais fé, porque passou por muitas coisas na vida, mas nunca perdeu a fé, nunca perdeu a alegria e sempre teve muita força de vontade para trabalhar. E aí ela fez a primeira faculdade, na pandemia ela fez 2 pós-graduações e fez curso de coach. Bacana. Então, e por muito tempo eu me sentia muito perdida profissionalmente, até pouquíssimo tempo, né? E eu falava assim, mãe, não sei o que fazer, que nervoso, a vida tá passando, eu me sinto um barco à deriva e eu não quero mais. Então, em 2020 eu tive uma virada de chave mentalmente falando, emocionalmente falando, e aí eu comecei a me entender, comecei a buscar por autoconhecimento. E eu digo que essa fase da minha vida, onde eu entendi quem eu era, até meu relacionamento com Deus passou a mudar, né? E a forma como eu olhava pra minha mãe, eu falei, caramba, eu tô chorando por quê? Olha, minha mãe, ela tá animada com a segunda pós, numa pandemia, né? Então, a minha mãe, assim, ela é a maior referência que eu tenho de resiliência, né? E aí, quando ela começou a falar, Thay, você sempre teve aptidão para fotografia, vídeo, som, tudo você tem facilidade, as pessoas olham para você e já colocam isso nas suas mãos, assim, faz. Sim, o saber.
né? E foi quando eu comecei falei assim, tá bom, mãe, eu vou para esse caminho. E realmente ela estava certa. Foi a faísca ali que você precisava. Exato, e hoje eu não me vejo mais, cada dia, todo dia eu descubro alguma coisa. Eu lembro quando eu trabalhava na escola, as pessoas, eu comecei a fazer umas artes no Word, né? E aí a minha tia, que era minha patroa, ela falava assim, agora você vai fazer os convites de formatura. Eu falei, mas como se eu não sei fazer? Ela, não, você sabe, você é capaz. Eu não consegui me enxergar, mas a minha mãe me enxergava, né? A minha mãe sempre me enxergou, sempre enxergou potencial nas minhas irmãs. Eu tenho minha irmã que é advogada, a Bia, que é confeiteira, uma excelente confeiteira. E São três. E o empreendedorismo sempre esteve ali presente na vida da minha mãe, mas eu não conseguia até então enxergar. Hoje eu já me enxergo nesse lugar. É engraçado que você falou da pandemia, como que a pandemia trouxe isso também, né? Lógico que teve muita tristeza. A resiliência que você diz. E o autoconhecimento, assim, acho que muitas pessoas se encontraram depois da pandemia ou Sim. mudaram a rota porque não estavam satisfeitas mais Sim. com a vida que viviam, e foi meio que um start, assim. A gente sabe que, assim, a gente não tem nenhuma garantia de até quando a gente vai estar vivo. Só que a gente se esquece disso. Então, a pandemia, eu acho que veio e trouxe muito essa lembrança, assim, ó. Você não posso deixar o tempo passar. Impressionante. E no início tinha aquela coisa de, né, pessoas que são obesas ou pessoas que têm alguma comorbidade e tal, que são grupo de risco. Aí você começou a ver um monte de gente saudável falecendo. Eu emagreci, eu fui lá do lado oposto de tudo, né? Sim. Eu fui buscar por emagrecimento, eu comecei a pegar sol, tudo que eu não fazia. Exato. Eu comecei a buscar conteúdos, até mesmo aquilo que eu seguia, né? As pessoas que eu seguia na internet. Falei, cara, eu preciso melhorar a minha autoestima, eu preciso avançar nisso, eu não posso ficar desse lugar. Eu comecei a ficar inconformada. Sim. Então, quando você passa a ficar inconformada com a sua história, com a sua vida, a sua mente, a forma como você vê o mundo, aí foi na pandemia que isso começou a mudar. Às vezes o desconforto é necessário para dar esse start na nossa mente, né? Uma coisa que você falou que foi muito legal, que você começou a prestar atenção em você, né? Sim. Isso aconteceu para algumas pessoas na pandemia. Isso aí. Começou a cuidar da saúde, começou a querer até a parte religiosa também, de uma certa forma. Começaram a se cuidar. O fato de tomar sol também virou foi incrível. Né? Eu fiquei toda bronzeada. Mas passamos por isso, por essa fase. Sim, verdade. E foi assim, para algumas pessoas paralisou, né? Algumas pessoas se sentiram paralisadas de alguma forma, mas outras tiveram esse impulso, assim, né? De viver uma vida diferente, de assim, eu preciso aproveitar esse tempo. Então, assim, teve essa coisa do sol, né? Das pessoas pegarem sol e tal. Eu ia muito pro terraço, a gente ia todas as tardes pro terraço. O meu filho, ele adora céu. Ele tem um amor, assim, ele dizia que queria ser astronauta. Que legal. Até ele descobrir que é uma das profissões mais perigosas, é a primeira ou a segunda. Eu não quero mais ser isso, não. Mas ele ama o céu, então, assim, ele é muito de ficar admirando lua, estrela, e aí a gente aproveitava o pôr do sol, ele chamava, assim, religiosamente, mãe, tá na hora do pôr do sol. Aí a gente subia e ficava admirando o pôr do sol. Então, assim, realmente a vida deu uma mudada. Deu. Eu tinha terminado o mestrado em 2020, um mestrado em educação, e eu ia fazer a defesa do mestrado presencial, né, como a gente está aqui, só que veio a pandemia, minha defesa era em março, foi quando fechou tudo. As universidades, pelo menos as públicas, ainda não tinham essa coisa de fazer as coisas online, né, e tal, então a gente teve que se adaptar, a gente não sabia nem como é que ia ser. E aí eu fiz a minha defesa, assim, de maneira virtual. E aí, o que aconteceu? Eu ia seguir no doutorado, estudando nessa área da educação mesmo. Já havia contratado uma professora de inglês, o projeto já estava encaminhando com a minha orientadora. E eu falei, não quero isso. Aí começou um negocinho, né, de dentro para fora. Não quero. E aí eu fui fazer o quê? Peguei lá as minhas leituras desde 2015 e tal, que eu já vinha muitos livros, né, muitos cursos. Fui fazer a formação de coach especialista em saúde e bem-estar, master coach, analista comportamental, tudo em 2020. Caramba, ó. Fiz o curso de palestrante em 2020. Olha que legal. Eu acho que a pandemia, ela serviu em vários aspectos para muitas pessoas com relação a se desenvolver, né? Na época, assim que começou, em março, foi um susto. Eu juro para você que até hoje eu fico assim, inacreditável que a gente viveu, né? Sim. E até um dado momento, eu ainda estava
estava ainda duvidando. Eu falei, não, shoppings vão fechar. Na Imagina. época eu estava trabalhando numa multinacional, tinha uma carteira de clientes que eram 80 operações que eu cuidava. Caramba. 80 pontos de venda. Eu falei, shoppings estão fechando, não vão conseguir ficar mais de 15 dias fechados. Quando a gente foi observando 30 dias, eu falei, gente, o que vai acontecer? Eu acho que impactou muito na parte do varejo, né? Muito. Muita E aí coisa. eu me descobri uma pessoa solucionadora, porque nesse momento a gente teve que se reinventar. Uhum. Porque a gente ficava buscando até mesmo o que eu não tinha muita aptidão, que era a questão de aplicativos na época, lembra? Estava começando. É verdade. Alguns aplicativos ali com relação a entregas, como que a gente iria fazer para fazer essas entregas? De repente, embalagens mais baratas, vamos contactar. E aí, enfim, você vai buscando soluções diante do cenário que vão também te desenvolvendo e você se descobre uma pessoa É que impressionante não isso. tem essa apatia em determinados momentos. Eu descobri isso nesse momento porque você vai, né? É igual a massa do pão que você vai apertando, apertando, apertando até transformar e você observar aquela transformação. Então, também foi um período para mim de desenvolvimento, acho que para todos. Mas eu estava nessa etapa onde eles compartilhavam comigo e falando aqui até mesmo do envolvimento que eu acabo tendo com todos os meus clientes, parceiros, no período da pandemia. Foi muito doloroso, né? A questão do fechamento. Os shoppings, eles... Durante um período foram muito parceiros, eu também consigo entender, porque ele também teria o lado dele ali de custo de ocupação, né? Mas aí a gente falando de custo de ocupação, a gente tem aluguéis hoje em dia, nos principais pontos de venda, nos principais shoppings do Rio de Janeiro, a gente tem aluguéis que chegam a 80 mil. Caramba. Caramba. É, porque é metro quadrado, né? Aham. O cálculo é em cima do metro Aham. quadrado. Então, para negociar isso, aí eles traziam, ó, primeiro a gente vai dar 15%, mas aí cooperação fechada, 15%, Ainda capital de giro do cliente todo sendo queimado, indo embora. Então, esse compartilhar e esse dia a dia que ficou mais intenso, a questão de estar ali do lado deles, eu acho que foi até isso que impulsionou mais ainda a abertura da minha empresa, no sentido de eu quero estar cada vez mais envolvida, porque a gente aprende bastante no dia a dia, nesse convívio. E aí, quando é diverso, porque aí quando você passa a ser empreendedora e você começa a trabalhar para vários clientes de diversos segmentos e nichos, você consegue aprender e você fala, caramba, funciona bem comércio, né? E quando você fala da área comercial, você fala de uma forma muito ampla e você entende que ela está em todos os cenários, né? Você descobre uma criatividade que você não sabia que tinha, né? O tempo todo. É uma questão, a gente nunca pode achar que... eu sei, apesar do tempo e da experiência, a experiência conta muito, de fato, certeza. muito. Mas não dá para ser Porque traz taxativo que sabe tudo, né? Traz uma segurança no sentido, eu já passei por aí, então eu consigo pensar em qual solução que a gente pode, de repente, pensar para esse cenário, mas se atualizar. A Essa galera é que está se fundamental. formando, que está vindo com muita informação, a gente tem que estar aberto a essa troca, está aberto para aprender, está aberto para dividir, está aberto para compartilhar, viver no ponto de venda, conseguir entender o comportamento do nosso consumidor, que vem mudando muito. Hoje em dia a gente tem aí um cenário que a gente tem algumas plataformas de CRM que estão nos ajudando, eles estão também se reinventando e a gente precisa entender para poder criar as soluções, né, para todas as questões, todos os segmentos. Hoje eu tenho esmalteria, hoje eu tenho barbearia, hoje eu tenho nicho infantil, e hoje em dia eu tenho roupa feminina, então até mesmo é legal essa dança Diversos das segmentos. Eu ia cadeiras. perguntar como que é essa organização para vocês, assim, do varejo? Então, no meu caso, A nível de falando... ferramenta e vocês falando- têm ferramentas. Sim, sim. Hoje, o processo seletivo, você consegue ter várias ferramentas que conseguem te auxiliar na captação de currículos. Inclusive, até algumas plataformas de testes vocacionais a gente, hoje em dia, tem acesso. As questões estão muito mais acessíveis. Antigamente, não tinha muitas opções, então, só aquela galerinha que estava ali na ativa que tinha o conhecimento de determinadas ferramentas que você poderia estar utilizando para facilitar a sua vida. Hoje em dia, um teste vocacional é bacana, um teste comportamental é bacana, impressionante como E define. antes da pandemia não tinha tanto Não isso, tinha né? tanto. Isso veio depois da pandemia. Não tinha tanto. É claro que, assim, hoje em dia você assiste determinadas questões no processo seletivo, falando dessa galera da geração, né? Que chega a... Muito engraçado. Esses dias eu tive uma situação... Eu fiz a entrevista
porque hoje em dia a gente tem online e a gente tem que usar ele de uma forma inteligente, porque ele Sim. veio para ajudar. Então, a primeira etapa, ela é online e a segunda é presencial, né? Sim. E aí eu fiz a primeira, a pessoa foi super bem na primeira e passamos então para entrar para a etapa presencial. Marquei com ela no ponto de venda no qual ela iria trabalhar, se fosse o caso, se ela fosse aprovada, de fato eu iria apresentá-la. Mas também marquei com outras pessoas, porque ali você tira a dúvida. Você tem ali um corpo a corpo, um olho no olho, precisa. A gente não vai Fazer a perder o leitura corporal físico. da pessoa. A gente não perde o Diferente. físico. Online, as pessoas precisam entender Não que substitui. online veio para ser amigo. Aham. Ele compõe, ele não disputa. Se as pessoas estiverem abertas e abraçarem isso, vão realmente surfar outras ondas dentro do seu negócio. Vão Sim. conseguir entender que aquilo ali veio para somar. Verdade. E aí, nessa entrevista, quando eu fui falar, e aí eu fiz algumas perguntas, mas ainda não tinha definido, não ia ali passar a definição, porque ainda tinha outras pessoas e eu teria que respeitar, porque eu teria que conversar com elas para até então, né, ter essa troca e definir a vaga. E aí, quando eu terminei de fazer a entrevista, você me pediu para vir aqui, você não vai me aprovar? Então, as pessoas estão muito imediatistas, né? Muita coisa. Muito. Muito. Olha, isso tá me lembrando uma vendedora que eu fui comprar um vestido e aí ela disse assim, só tem um lá em cima, não sei o quê. Eu falei, você pode pegar para experimentar? Ela pega, aí pegou com toda boa vontade. Aí eu não gostei, falei, não vou levar. Você me fez lá em cima e não vai levar. Mas, não é assim, Faz tem que parte ser. do trabalho, Foi né? bem. Foi bem isso aí. As pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo para ontem. Né? Estão levando ao pé da letra o aqui e agora, né? Aqui e agora. Isso adoece A gente- a nossa alma, o nosso emocional. Você entra como jovem aprendiz, você está pensando que em 6 meses você já vai ser promovido. E se isso não acontecer, é uma frustração e o problema está no Absurdo. lugar. E é o que... É, A questão do processo, é muito ele é importante. necessário. É, E verdade. as pessoas precisam se concentrar. Muito E importante. passar por esse processo com atenção, né? Por cada processo desses, com muita atenção, para você observar o entorno. Porque o processo você vai captando, né? Eu preciso desse conteúdo, porque eu não consigo me aprofundar muito nessa parte aqui. Aí você vai pegando o que te falta. Isso. E aí você vai vivendo ele. Uhum. Agora, você imaginar que em 6 meses você já tem aptidão para determinados cargos, e se isso não acontecer. E até hoje em dia, quando você vai pegar um currículo para você avaliar, antigamente, né? Eu tenho essa idade aí. A gente contava o tempo de casa nas pessoas, que era muito legal, né? Uhum. Quanto tempo você trabalhou nesse lugar? Eu trabalhei tantos anos. Hoje em dia, a gente já pensa assim, não precisa ser tantos anos, porque você precisa ser diverso, você precisa ter experiência, você precisa experimentar outros cenários, você precisa viver os desafios de outras empresas, porque isso vai te compondo. Esse é o pensamento de hoje. Antigamente não era assim. Sim, Era é tempo de verdade. casa. Né? Quanto Isso. tempo você demorava para virar VM de uma loja? Exato. Para virar gerente de uma loja? Você tinha que ficar lá muito tempo, trabalhando. Acredito eu, né? Não sou líder. Quer dizer, agora acho que sou. A gente Mas- sempre é líder da nossa própria vida. É verdade. Que deve ser muito difícil, assim, porque quando as pessoas ficam nessa variação, saindo de um lugar para o outro, elas não conseguem aderir à cultura daquele lugar, né? Então, para quem é empresário e lidera uma equipe, deve ser muito difícil essa parte. Mas é muito importante que as empresas também, eu faço isso na minha parceria, na minha consultoria, junto às empresas, que tragam uma conscientização de integração. Uhum. Porque, na verdade, você, para ter assim, a conclusão de que aquele funcionário não foi bem no período de experiência dele, você tem que recebê-lo bem. E aí, para isso, você precisa fazer ali a integração, para que ele se sinta pertencente àquele espaço, recebê-lo, se ele tem algum lugar com o nome dele, se ele tem a mesa dele, se ele é em loja, o espaço dele precisa estar definido para recebê-lo. Uhum. Quando eu recebo, eu tenho que ter um conteúdo, mas não adianta dar um formulário, um manual. Não adianta, você precisa interagir com aquela pessoa para que ela possa tirar dúvida. Imagina, você está entrando numa empresa, você não vai querer mostrar que tem dúvida, porque você vai verdade. achar que isso faz Sim. parte da sua avaliação. É. E você acaba não fazendo, e não é efetivo, Uhum. porque a pessoa não pergunta E não desenvolve. e não desenvolve. Você dá como feito, Uhum. porque eu fiz, eu passei esse conteúdo para ela, ela teve acesso, mas ela de repente tem lá alguns termos corporativos que tá ali sem nenhum esclarecimento sobre do que seria, ela fica com aquela dúvida, ela não entendeu, ela não aprendeu, e depois vai ser cobrada e avaliada como. E a pessoa não Isso faz não ideia, é né? justo. Tem Então, uma as outra coisa empresas- também que eu acho é que, assim, às vezes a pessoa ela é contratada, né, para uma função
mas ela não tem clareza do que aquela função exige, na verdade. Uhum. Então, se isso também não está claro, o que se espera daquela pessoa, vai para esse lugar, né, que você está falando. Então, é difícil você ter um engajamento de alguém que ele não sabe nem qual é o papel dele, o que ele precisa fazer ali, né, o que é esperado. Acho que precisa ter muito essa transparência, né, de que forma que a pessoa vai ser avaliada. Sim. O feedback sincero, assim, aberto, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com a dona de uma clínica, e aí ela estava me contando algumas situações que estavam acontecendo, aí eu falei, olha, você falou com clareza o que você espera, colocou uma data, porque isso também é importante, né? A gente é ser humano, a gente se acomoda. Eu já falei 30 vezes, tá, mas você escreveu, está claro, assim, em algum lugar? Olha, segunda-feira a gente vai sentar de novo e eu vou rever isso aqui que a gente combinou. Aí a gente vai conversar se você conseguiu. Não, então, assim, a pessoa precisa dessa clareza o tempo todo. E às vezes é muito óbvio pra gente, pra quem tá contratando, pra quem já é o gerente, já tá naquela função há muito tempo. Mas pra quem tá chegando, não é óbvio. Não, E eu passei por isso na clínica. Desculpa. Não, pode falar. Eu passei por isso numa clínica que eu trabalhei, porque eu fui contratada como fisioterapeuta, só que lá eles queriam que eu fizesse mais algumas coisas e eu estava disposta a fazer, mas não era nada me dito com clareza. Sim. Então eu ficava muito assim, como que eu posso ser mais útil, né, para essa empresa? Aí eu ficava depois do horário, e aí eu tinha meus pacientes particulares para atender também, fui reduzindo a demanda para estar lá. Mas nada era me dito com clareza, então eu ficava, caramba, eu não tô fazendo o meu trabalho direito. Porque não era falar, olha, Ana Flávia, sei que você tem sua carga horária aqui de 8 horas, mas se você puder ficar mais 2 horinhas por dia pra gente fazer isso, pra fazer uma avaliação, pra coordenar alguma coisa, tudo bem. Não, eles falaram assim, você pode ir, mas por dentro ali, você sentia que, poxa... Tô deixando a desejar e não sei no que. Exato. Exatamente. Eu acho que a comunicação clara, ela evita muitos problemas, assim, né? Você tem clareza na sua comunicação, você abre pontes e os problemas, eles não são tão... Eu na minha vida, eu sou assim. Eu gosto, quando eu vou lidar com um cliente ou alguém da minha família, eu falo, precisamos ter clareza na comunicação, porque ninguém vai se entender, né? Isso é óbvio. Mas, às vezes, você vai falar um assunto sério e você... Né? Aí eu converso isso com meu namorado, com a minha mãe. Eu acho que é muito importante, principalmente em uma empresa, né? Se você não for claro... Exatamente. Objetividade. E tem uma coisa também que eu acho que o Digital está falando sobre gerações, né? Que assim, que eu acho que as pessoas têm se perdido um pouco. Eu tenho visto muitos vídeos. Eu vi 3 episódios, assim, essa semana. Acho que um ontem, 2 hoje, alguma coisa assim. Um que foi uma equipe, né, de técnicos, enfermeiros, que brincaram com coisa do café, tipo assim, vamos ali tomar café e algo do tipo, o trabalho que espere. Só que eles trabalham com vidas, né? Então, assim, aquilo pegou super mal, o hospital demitiu. E pega Eles mesmo. postaram aquilo. Eu acho que não apareceu o Incoerente, rosto, tava, né? tava meio embaçado, mas Que absurdo. quem sabe, né? Quem tá lá sabe que é aquela equipe dali. Então, assim, eles foram demitidos por justa causa. E outros casos, assim, também, de... eu acho até um pouco polêmico, que era uma pessoa que tá afastada por depressão, mas estava postando várias fotos viajando, tal. E a gente sabe que algumas coisas são importantes para que a pessoa se recupere, às vezes até realmente fazer uma viagem, né? Sim. Fazer alguma coisa no sentido. Mas, enfim, aquilo foi analisado, né? Todas as fotos, tudo que ela Todo estava o postando. contexto ali. Isso, todo o contexto. E ela também perdeu, assim. Hoje em dia, no perdeu. digital, todo cuidado é pouco, Exatamente. né? Tudo que você posta... Exatamente. Uma coisa que expressar. ajuda muito nas empresas e que eu sempre recomendo é a gente precisa criar processos. Quando você tem um processo alinhado com um funcionário, tal dia a gente vai sentar e tem esse feedback, que ele pode ser 360. Porque aí eu falo para você e depois eu te ouço. Mas em algum momento eu também preciso te ouvir. Isso é muito A bom. pergunta é se você está satisfeita, se você precisa de alguma ajuda, se você está sentindo falta de algum conteúdo, de alguma coisa para o seu dia a dia. E aí, alguma coisa que eu poderia estar te ajudando. E ter também a Eu gosto muito consciência que disso. isso faz parte do seu desenvolvimento profissional. Você precisa ouvir. Porque senão a gente coloca uma venda, acha que está sendo feito, e aí, de repente, a gente está perdendo bons profissionais por vaidade. Sim. Então, quando eu falo de processo, é ter uma data marcada para essa conversa. Todo mês. Exatamente. É Ser algo mais humanizado, né? Sim. Porque a correria você acaba colocando de lado. Aí eu deduzo assim, não, ela tá super bem.
Outro dia eu faço. E se ela estiver me entregando, eu acho que ela tá satisfeita. Tá ótimo. Mas às vezes não. Ela tá me entregando porque faz parte da profissional que ela é. E aí, daqui a pouco, ela me pede demissão. Eu falo, mas o que houve? Nós não alinhamos. Não, Né? Nós não Importantíssimo. conversamos. Eu não entendi que você estava insatisfeita porque a gente não teve esse tempo. Então, o feedback, ele é necessário. Seja pequena, média ou grande empresa. Ele é muito necessário. Com certeza. Esse tipo de comunicação, essa associação, assim, eu acho particularmente fundamental, né? Trabalhei em uma escola, não dá para expor muito aqui, mas a comunicação não era assim, né? E ainda tinha um incentivo a atritos. Então, quando eu saí dessa escola, eu falei, caramba, eu não vou trabalhar com mulheres. Era um ambiente pesado, né? Era um ambiente... Nossa, essa frase pegou minha cabeça assim, ó. Tinha um incentivo a atritos. Sim. Gente, ou seja, era um ambiente... E vinha da liderança, né? Então, eu, na época, eu passei um bom tempo falando assim, eu não quero saber da educação. Deus que me perdoe. Eu falava assim, que ambiente horroroso, né? Infelizmente, né? Sim. Foi a experiência que eu vivi. Claro que existem ambientes maravilhosos dentro da educação, não generalizo aqui, mas a minha experiência foi essa. Sim. E eu lembro que eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com mulheres, porque uma querendo guerrear ali com a outra, passar a perna. Por muito tempo eu pensava assim, né? E aí, quando eu entro para a fotografia, com quem eu começo a trabalhar? Com as mulheres. E mulheres que motivam, que impulsionam, né? Importante. Que acreditam. Então, assim, tem sido incrível. Pedro, percebeu que a diferença estava no ambiente, né? No ambiente, perfeito. E principalmente vem da liderança, né? Se você tem uma liderança que não tem comunicação clara e que gosta dessa rivalidade e para mim, a pessoa só é assim por ego e vaidade, né? Então, isso escorre para todo mundo. Isso precisa fazer um treinamento de gestão de pessoas. Sim. Nem todo líder é preparado. É As pessoas, e até mesmo os empresários, às vezes você trabalha, ele é ótimo com números, mas ele de repente não tem tanta facilidade numa conversa, não é tão acessível. Mas se for Então, vaidoso, vai achar que pode fazer tudo, né? Mas quando ele faz esse treinamento, esse desenvolvimento ou uma mentoria de gestão de pessoas, ele acaba, de repente, no conteúdo, ele acaba entendendo assim, eu falhei porque eu não sabia. E se policia. Sim. Mesmo que por vaidade, porque verdade, chega uma hora, a vaidade dói no bolso dele também. Mas Vai o chegar um conhecimento liberta também, né? E ele Quando acaba você- pensando, repensando os comportamentos, né? O que é muito legal também. É por isso que eu sou apaixonada por testes de perfil comportamental. Eu acho Sim. que todo mundo precisava se conhecer, né? Porque quando a gente se conhece, a gente começa a lidar melhor com o outro também. Com Então, certeza. Isso é muito importante. Acho que ajuda muito a se desenvolver. É verdade. Bom, meninas, e aí? Eu quero saber o que vocês acharam desse formato, o que vocês acharam de bater papo aqui dessa forma. Eu vou pedir para cada uma explicar, né? Depois eu te devolvo o microfone, que é aí para... Porque eu tive que pegar o microfone aqui, né, gente? Porque para compartilhar, Agora começa né? com ela, né? Agora, Agora começa com ela. Não, é porque eu peguei o microfone dela agora, né? O que eu posso fazer? Vai começar com você de novo. Por quê? Foi justamente porque você falou para começar com ela, aí vai começar com você de novo. Não pode Então, falar, gente, tem que não pode falar. Ela já sacou, né? Mas fica tranquilo que você vai se acostumar também. Entendi. Mas, gente, esse daqui é o formato, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para cada uma explicar o que vocês acharam da experiência. Eu achei muito bacana o que vocês estavam conversando aqui. Vocês viram que o tempo voa. Nem parece que passou 1h30, né? Não. Nossa. Então, assim, porque o que acontece? Essa conexão, vocês falaram muito mais de vocês do que vocês falaram do próprio negócios em si. Então, acredito que vocês estejam se sentindo até mais conectadas Sim. do que se tivesse só ido numa rodada de negócios, falar de negócios É verdade. e não ter conhecido a essência de cada pessoa, né? Essa daí que é isso que eu falo que, na verdade, é o propósito do meu evento, Palestra Cast, e o propósito do Leste Conexão também. Então, eu vou pedir para você começar, né, Ana Flávia, dizendo o que você achou dessa experiência. Pode falar, pode ficar à vontade. Eu achei maravilhoso, porque a gente descobre
que outras pessoas que estão aqui, a gente conversando, que a gente tem as mesmas dúvidas, a gente tem os mesmos pensamentos em algumas coisas, mesmo sendo em áreas diferentes, a gente conseguiu conectar todos os nossos pensamentos e chegar a um consenso de ideias e tudo mais. Achei ótimo. Eu achei incrível, porque você tem esse contato, né? Olho no olho, conexão de histórias, né? De propósitos e missões. E isso impacta, impulsiona, dá vontade de cada vez mais mergulhar, ainda que né, eu atuo em uma área completamente diferente da de vocês, e dá vontade ainda mais de mergulhar e de me encontrar cada vez mais dentro do meu propósito, através das histórias de vocês, das experiências de vocês. Então, muito obrigada, Pedro, pelo convite, muito obrigada a todas vocês que compartilharam um pouco das suas histórias aqui. Podem ter certeza que eu vou sair daqui hoje diferente de quando eu entrei, inclusive até com vontade de gravar mais podcast. Pedro vai tirando o medo, né, gente? Né? Olha, eu achei fantástico, assim, de verdade. Quando você veio pra cá, me deu aquele momento, assim, do Jô. Ah, não é possível, que já passou. Não, agora que não está ficando acredito. bom. Então, assim, eu não conhecia a Lilian ainda, mas já conhecia a Ana Flávia, a Thay. E aí, o que acontece? Não conhecia também, né? Porque já tinham ouvido as meninas, né? Em outros lugares, em palestras, mas a gente vai vendo que a gente conhece muito pouco ou nada, né? E aí, quando a gente começa a conversar aqui, é muito do que a Ana Flávia falou. A gente vai descobrindo conexões, né? Pontos em comum, a gente vai abrindo também a mente para outras coisas que as pessoas vão trazendo, que vão falando. Então, foi de verdade, assim, uma potência, muito bom. Falar de vida, né? Falamos de vida aqui. Bom, né? Aí chega a ser até um momento de terapia, ó. Tu vai ter, de repente, uma sugestão. Isso Momento terapia. Momento Porque terapia. no dia a dia, no trabalho, na correria, a gente não tem muito tempo de falar da gente, né? É E verdade. aí, quando a gente fala, de repente, a gente fala assim, caramba, eu passei por isso aqui, porque você constata. Sim. E aí você fala, é verdade. E aí quando ela fala do processo, aí eu falei, nossa, eu vivi esse processo com a minha filha. Então a gente acaba se conectando, né? Muito importante. Obrigada, eu também amei a experiência. Que bom. Agora eu quero para a pergunta final. Quero fazer para cada uma de vocês. Agora começando Lília, né? Assim, pra minha cara, assim, tipo, não. Começando com Lília, eu quero fazer a pergunta-chave, que é: qual é a sua ambição? Então, na verdade, eu me realizo muito quando eu transformo algo. Um cenário ruim para alguém, a vida de algumas pessoas, porque através da liderança, direta ou indireta, aí você acaba vendo reflexo em algumas conquistas pessoais e até algumas transformações, porque você muda algumas mentalidades, aí vem a idade que ajuda um pouco, porque você tem uma certa experiência, de repente viveu algumas situações. Então, transformar, para mim, é uma coisa que me define um pouco, até no propósito da abertura da empresa, transformar resultado, transformar algumas questões com relação a treinamento, desenvolvimento de pessoas, algumas lideranças com mudança de mentalidade e que, de repente, daqui a pouco vão estar no mercado, se colocando assim, nossa, eu me descobri, passei pela Lília, tive treinamento com ela foi minha mentora, foi muito importante, cada etapa que ela viveu, cada questão que ela compartilhou comigo e o que ela me fez pensar, então, mais ou menos por aí. Que legal, muito legal. Bom, podia copiar e colar a Lília aqui. Acho que ela expressou aqui com todo mundo. Não é? Mas, sendo assim, direta, a minha ambição é me tornar uma grande referência em palestras e treinamentos no Brasil e no exterior. Eu tenho um grande sonho, assim, de fazer palestras no exterior também. E eu quero me tornar, assim, uma referência nessa área mesmo, de liderança, engajamento de colaboradores. Então, essa é meu desejo, assim, meu grande objetivo, mas que, na verdade, é impulsionado pelo desejo de transformar pessoas. É isso que me move também. Por isso que eu falei que ia fazer um copia e cola aqui. Fazendo um copia e cola também. A minha ambição é ser uma voz que transforma vidas também, sabe? Não fica só no campo ali da fotografia e da filmagem. Eu acho que toda pessoa que eu tiver o contato, eu quero impactar de alguma forma. Eu tô começando agora.
E essa é a minha grande missão na Terra. Eu acho que é a missão que Deus me confiou. Eu acredito que Ele tenha colocado a fotografia como um canal para que isso aconteça, né? Está começando a acontecer. Então, a partir de hoje, com certeza, é mais um degrau que eu subo para que a minha voz possa transformar e impactar vidas. E também me tornar aí a maior filmmaker do Brasil. Isso aí. Maravilha. A minha ambição é me tornar uma referência na fisioterapia humanizada. Mostrar que não precisa ser chato, que o idoso ele pode sim gostar. A gente vê sempre aqueles vídeos na internet do idoso, eu não quero fazer fisioterapia hoje. Não, eu quero fazer, porque não é só para a pessoa que, o filho que contrata o fisioterapeuta para cuidar do pai, mas sim para o idoso, ele perceber a importância daquilo na vida dele. Então, eu quero que as pessoas lembrem de mim e falem, pô, Ana Flávia, ela trabalha de uma forma muito humanizada. E é isso que eu quero pro meu pai, pra minha avó. Legal. Entendeu? Sim. É isso. Então, gente, finalizando, tá? Mas obrigado a cada uma de vocês, tá? Eu que agradeço. E, gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, tá? De se inscrever lá no canal e aproveitar para finalizar também, passar o Instagram de cada uma de vocês, tá bom? Para poder também seguir, compartilhar e seguir vocês. O meu é Lília Pereira, consultoria comercial e mentoria. Dani Rodrigues.oficial. Thay Vasconcelos, fotografia. A Ana Flávia _físio. Então, gente, obrigado, valeu. Tchau, tchau.